Mas um fim de semana que a meteorologia, aí mais uma vez a tecnologia influenciando na tomada de decisão, né? É igual a Fórmula 1. Exato. Aí você vê que a meteorologia está apontando tempo firme, vai fazer sol, vai esquentar. O cara na sexta-feira aqui de São Paulo, ele vai para onde? Para a serra ou para o mar? Vai para o mar. Vai pro mar. Ele quer pegar sol, ele quer sair de casa. Ele pode ir para a serra no outro momento. Então, existe a competição até nesse nível, né? Que se você... E a gente usa essas tecnologias, né, até de clima-tempo, para analisar a tomada de decisão para o fim de semana. Então, no fim de semana, onde a gente não opera, né, o Hotel Bici não opera no fim de semana, eu tenho que, na sexta-feira, antes de encerrar o nosso expediente às 20 horas, deixar uma estratégia flexível para um last minute, para uma venda de última hora, para aquele cliente que vai tomar a decisão entre ele chegar do trabalho sexta-feira e o amanhecer do sábado. E aproveitando o gancho, vai dar sol. Vai dar sol. Você vai para Ilhabela, você vê uma diária de R$900. Aí o esperto, que está atento ao cenário e tudo mais, lá em Campos do Jordão, tem uma pousada também equivalente. Bom, a minha pousada, então, esse final de semana, se eu quiser ter uma ocupação de last minute, eu vou colocar 500. Exato. Aí o cara vai pensar, 900 em Ilhabela... Ou uma serra, aproveitar um friozinho no fim do dia, comer um fundi, de repente. A gente lida muito com esse tipo de... Eu não sei se a palavra é vaidade, mas muitos hoteleiros eles ficam muito preocupados o tipo de cliente que vai entrar dentro da sua propriedade. Eu queria que o Klaus falasse um pouquinho sobre isso. Porque eu acho que o público-alvo ele é importante para você se colocar como marca no mercado, né? Como várias marcas que você tem aí de luxo, Bulgari, Ferrari, de vários segmentos de indústria ou de serviço. Bacana. Mas, no momento que você tem uma indústria em queda, no momento que você tem uma competição muito ampla e não é só dentro de um regionalismo, de um raio de 400, 300 quilômetros, que o cara pega um carro, vai e volta a hora que ele quiser. Nós citamos aqui vários exemplos, né? Até que ponto você está disposto a sustentar aquele prejuízo operacional? Porque o seu mês começa no dia 1º e você no dia 30 já tem uma fatura para pagar de acordo com o tamanho da sua propriedade, 100 mil, 105. Você começa todo mês negativo. Até que ponto você está disposto a cobrir esse prejuízo? E até que ponto você conhece suficientemente o seu custo para dizer na sua estratégia, para transferir na sua estratégia, o quanto você sabe é saudável vender a sua diária sem prejudicar a sua margem ou prejudicar o seu financeiro no final do mês, né? Então, deixar o Klaus falar um pouco sobre isso. Não, exatamente, porque muitos hoteleiros eles não estão preocupados com o faturamento, eles estão preocupados quem é o hóspede que vai lá. Então, se o cara chega com um golzinho todo quebrado, esse cara não serve. Eu quero o cara da Lamborghini, entendeu? Mas o do Gol está pagando o valor da diária que você publicou. Exatamente. Então quer dizer que o carro vai determinar a capacidade dele de pagar ou não? O que acontece são prioridades. Antônio Hermílio de Moraes andava no Fiat Uno, ia para o trabalho todo dia, administrava a Beneficência Portuguesa. E o Maelba derrubou o presidente. Exato. Tá entendendo? Então, o Viola andava de Fusca. Olha aí, ó, quantos exemplos, né? Então, o que acontece é que, às vezes, é a prioridade que aquele cliente tem. Às vezes, o cara gosta de viajar e ele prefere gastar com viagem do que ter um carro. Exato. Então, você não pode fazer a tipologia do cara em cima do carro que ele tem ou da roupa que ele está vestindo. E os hoteleiros fazem isso. Ele quer o cara da Lamborghini, ele quer o cara da Ferrari, ele quer o cara do carro do ano. A gente entende isso como um brand marketing, um posicionamento, mas... Olha o aspecto financeiro, né? Entenda o teu aspecto financeiro. Você cria um negócio para atender o teu ego, né? Ou você cria um negócio para ter o teu lucro. Não dá para você dizer se uma coisa é barato ou cara. Depende do bolso. Mas eu acho que assim, o combinado não sai caro. Pronto. Então você tem que definir os pilares que você quer. O que os 3 pilares principais que um hoteleiro persegue? Diária média, taxa de ocupação e faturamento. Então se você definiu isso e você sabe a diferença também... Isso a gente sempre bate, né? Deixar o Klaus falar sobre diária mínima e diária média. Porque se eu não tivesse entendimento sobre diária mínima e diária média e você não entender aonde você quer chegar... Eu queria até chamar a atenção dos nossos ouvintes, porque eu bato muito nisso no treinamento. Exato. Se você não sabe para onde você chegar, você é um navio que está à deriva. Olha aí, turma. É um navio que está à deriva. Ah, você sai de um porto e não sabe aonde chegará. Você não sabe, você não tem objetivo traçado. Então você tem que pensar de uma forma racional, de uma forma fria,
no bem do negócio, no faturamento do negócio. É uma indústria extremamente sazonal. Então, você sabe que tem períodos que vão ser de escassez, mas um período de fartura. Então, no período de fartura, vamos espremer o máximo desse limão, né? Para que lá, quando chegue o período de escassez, a gente não tenha um impacto tão fulminante. Mas, Klaus, fala um pouco mais sobre diária mínima, diária média e sobre essa vaidade do perfil do cliente que às vezes impacta até na estratégia, é um conflito com a gente. Porque o que acontece, né? O hoteleiro muitas vezes não sabe o custo. Volta de novo para o custo. É importante só contextualizar que tudo que a gente está falando está relacionado à tecnologia. Está relacionado aos relatórios, está relacionado às informações. Onde você vai ver esses dados. Né? Exatamente. Olhem dados. Então, olhem dados. Não preencher. Tem lá, tem o sistema para preencher. Exato. Aí não preenche, não sabe o custo, e aí fica o quê? A deriva. Então o que a gente fala é o seguinte, às vezes você vai vender uma diária a R$150, mas você vai vender outra a 300, que vai compensar. Né? Então é oferta versus demanda. E o hoteleiro ele não consegue compreender isso. Né? Ele olha a diária individual. Se tem uma diária que incomoda ele, pronto. Para ele aquilo é o prejuízo. Né? Ele olhou uma data e uma reserva individual. Ele não tem essa visão do todo. Né? Aí o que a gente pergunta é, você paga a conta de luz individual do seu hotel? Por reserva? Não. Então você sabe o custo que sai por reserva? Às vezes também não sabe. Então como é que você está falando que está dando prejuízo? Então entenda o seu custo. Né? Aí quando você entende o seu custo, você vai trabalhar o quê? A diária mínima. Porque ali você sabe que é o teu ponto de equilíbrio. Levando em consideração a combinação histórica, mais uma vez relatório, combinação histórica de taxa de ocupação. Mas se pegar assim, 80%, 90% dos empreendimentos hoteleiros do Brasil são empresas familiares. Exato. Aí o quanto da despesa familiar está embutida dentro do hotel negócio. que ele não sabe separar. Ótimo. Eu acho que assim, é onde ele fala que dá prejuízo. Não, eu estou tendo prejuízo, mas ele tá sangrando o hotel. Ele está trocando de carro todo ano. A torneira tá minando água ali. Isso é muito comum. Muito comum. Então, é complicado. A gente tem um caso, né, de um cliente que chegava no final do mês, a gente ficava super feliz com o resultado que a gente tinha alcançado, né? Pô, ocupação, diária, faturamento. Aí ele falou assim, não tá sobrando dinheiro. Mas por que não está sobrando dinheiro? Esse sotaque você vai identificar quem é. Não faz o sotaque, não. Eu vou falar de português. Opa, não está dando aqui, opa. Então, assim, não está sobrando dinheiro. Pô, mas, pera lá, você já olhou o seu fluxo de caixa, para onde esse dinheiro está escorrendo? Cadê seus custos? Cadê os seus custos? Aí eu falei, eu paguei o plano de saúde, tem a prestação do carro, troquei de carro. Tomei uma multa. Fiz 3 viagens esse ano. Eu também estou fazendo investimento, estou construindo uma nova suíte, tá? 150 mil já está o custo dessa suíte. Então a gente já sabe onde está o custo. Né? Então até que ponto você separa o seu prolabore, você tira o seu prolabore, você tem que viver daquilo e você não mistura suas contas pessoais dentro da sua empresa. Até que ponto você separa despesa de investimento? Até que ponto você faz um planejamento pensando nesse equilíbrio do negócio? Porque se você não pensar dessa forma, até assim, pode estar sendo duro ouvir isso e muita gente deve estar se identificando porque comete esses erros são muito comuns. O que a gente está falando aqui para vocês, né, como 2 empresas que atuam no setor, estou de férias aí, mais de 15 anos no mercado, a gente vai fazer 9 anos no mercado, conhecemos a indústria dos bastidores até como consumidor, a gente já viu muita coisa dar errado. Né? E o dar errado também é um aprendizado. E o que a gente está trazendo para vocês aqui dá tempo de corrigir, corrija. Corrija o rumo, corrija o planejamento, corrija o profissionalismo. Nunca é tarde demais, né? Nunca é tarde demais. Sempre dá Profissionalize. Às vezes também as pessoas falam assim, por exemplo, chega um momento de crise, é o momento onde elas desaceleram, porque elas falam que os custos estão muito altos e o faturamento está baixo. Mas ela esquece de dizer que, às vezes, é uma estratégia de guerra. Às vezes, durante uma batalha que você está perdendo, ao invés de recuar, é quando você tem mais que avançar
com uma estratégia para atingir o inimigo, né? Então, nesse sentido, se você não se profissionalizar, fizer os investimentos em tecnologia, fizer os investimentos estratégicos, entender o seu custo, contrata um profissional de custo, estrutura os seus centros de custo, separa a despesa pessoal das despesas de investimentos em despesas familiares, faz essa gestão pensando inclusive na sua sucessão, né? Seja ela familiar ou seja ela numa transferência, numa venda do seu negócio. Tudo isso vai lá na frente ter um peso muito grande para você, que vai representar todos os anos de esforço que você fez para construir aquilo. Tem uma pergunta que os departamentos de RH sempre fazem, e já faz essa pergunta há mais de 50 anos, né? Aonde você quer estar daqui 5 anos? Exato. Boa, ótimo. Então, você sempre, todo dia você tem que fazer essa pergunta. Aonde eu quero estar daqui 5 anos? O que eu queria colocar... E encurtando até o tempo o que eu quero atingir de objetivo este ano. Isso, mas... Então, no curto prazo, você tem que já... Por exemplo, agora a gente já está no mês de setembro. O ano já está acabando. Faltam 3 meses para acabar o ano. Você já fez o seu planejamento para 2024? É justamente que eu estou me segurando, que o que eu estou querendo dizer é justamente isso. Você tem que dar o primeiro passo. Aos amigos que estão nos ouvindo, né? Você, hoteleiro, não importa o tamanho. Se você tem essa demanda, se você está vivendo essa dor, né? Como o Denis bem colocou, você tem que tomar uma decisão agora. Você tem que dar o primeiro passo. Nunca é tarde. Você nunca vai chegar no 1000 sem dar o 1, o 2, o 3. Então, assim, conta sempre com as nossas empresas, né? Nós colocamos sempre aqui que é um parceiro do hoteleiro. Então, tome essa decisão agora, hoje. Não deixa para amanhã. Não é custo, né? É o que eu falei. É o primeiro passo para organizar o negócio. É o investimento, né? Primeiro, é uma postura. Postura. O empreendedor ele pode ter uma postura amadora e na primeira dificuldade morrer, ou nas primeiras dificuldades, como diz o meu sócio, o sapo pula quando a água bate na bunda, né? Não é verdade? Uma palavra aí, né? gente, que faz o sapo pular a hora que a água bateu na bunda dele, né? Então tem gente que aprende com isso e aí começa a mudar a chave do amador para o profissional. E tem aquele que está num cenário super satisfatório momentaneamente, onde o sapo também não vai pular, porque ele não está... A lagoa mas está boa. Ele está amador, ele tá gerenciando um negócio de forma amadora, mas que é muito rentável. Isso aí uma hora vai acabar. Sim. Não sei qual é nos números da empresa 1, 2, 3 milhas, mas apareceu recentemente e agora... Quebrou, né? Tá quebrado. A gente não consegue afirmar, não tem passando mais um momento muito informações. difícil, né? Recuperação judicial, né? Uma dívida de 2,3 bilhões e um pedido de recuperação judicial é bem difícil, né? Agora, isso, de certa maneira, atinge a indústria como um todo. Sem dúvida. Eu acho que é uma questão de postura. O empresário tem que saber se ele está sendo amador ou se ele está sendo profissional. É claro que ele não vai dormir amador e acordar profissional. Exato. É um processo. Uma transição, né? Uma transição. O relacionamento dessa pessoa com empresas como as nossas tem muito a contribuir. Não é da noite para o dia que os resultados acontecem. Claro, não é da mas noite ele vem, né? Mas ele vem. Líquido e certo. Ele vem. Mas é essa postura que a gente precisa profissionalizar, deixar de ser amador. Isso é uma questão brasileira até, né? Tanto é que nas faculdades não existia curso de empreendedorismo, agora parece que estão colocando nos cursos na verdade, disciplinas nesse sentido. Eu acho que precisa ter uma revisão muito mais ampla até na questão da educação, né? Porque nós não temos uma educação financeira. Né? Então a gente cresce sem entender números. Aí a gente vai para o mercado de trabalho. Quantos médicos, dentistas, advogados vão para o mercado, principalmente quem não é da área de exatas, vai para o mercado de trabalho ou vai se lança para empreender e não entende absolutamente nada, né? Então a chance disso dar errado é muito grande. E falo com conhecimento de causa, porque com lugar de fala? Não. Eu posso dizer com 51 anos de idade, eu empreendo desde os meus 10 anos de idade. Já passei por bastante coisa e aprendi muito com meus erros. E hoje, prestando serviço para
terceiros e vendo de fora como a indústria funciona, e não é só 1 ou 2 clientes, né? O Hotel BTC tem 9 anos, hoje a gente tem uma carteira de clientes que a gente atende em diferentes estados do Brasil, em várias regiões do Brasil, de perfis diferentes, de faturamento de hotel que vai de menos de 1 milhão por ano a hotéis que faturam 4, 5 milhões, 7 milhões no mês. Então, a gente atende de tudo um pouco, né? E dentro desse aprendizado, você aprende também com o pequeno. Então, você tem aquele pequeno extremamente organizado e você tem aquele grande hoteleiro totalmente desorganizado. É verdade. Então, a gente vai vendo e vai, com isso, filtrando o que é positivo para colaborar. A gente vive num país capitalista, onde o núcleo da sociedade, que são as famílias,